irmão, cumprimento você na paz do Eterno. No vídeo passado, eu disse que as pessoas que ajudaram levar a igreja para o império, eles agora iriam trabalhar para trazer o império para a igreja. Logo após o concílio de Nicéia, Constantino suspeitou que o filho dele, que era um general, estava conspirando, querendo destituí-lo do poder. O que ele fez? Ele mandou matar o filho, mandou espancar o outro até a morte, pegou a esposa e sufocou numa banheira de água aquecida. E era aquela pessoa que é tida na igreja como um convertido. Assim que Constantino tomou posse de toda a igreja, que estava toda instalada em templos, eles passaram a introduzir dentro da igreja as coisas que a igreja não seguia, colocando a cruz. A igreja não tinha cruz, não tinha imagens. O que eles fizeram? Passaram a perseguir todos que criticavam, que não aceitavam, de modo que todas as pessoas que não concordavam com a mudança da pregação, com a mudança nos ensinamentos, eles passaram a perseguir. Teve um cristão chamado Ário, que ele viveu de 256 da era cristã até 330 e poucos. Ou seja, o Ário acompanhou essa mudança, essa introdução da igreja dentro do Império Romano. Ele foi grandemente perseguido, porque ele criticava principalmente a adoção da Trindade. Porque quando Ário recebeu o Evangelho, as pessoas eram anunciadas a salvação, o perdão dos pecados, através da morte e sacrifício do Messias, e como redenção para Deus. Mas assim que a igreja de Roma ela adentrou ao império, eles iniciaram um novo tipo de batismo, chamado batismo da Trindade. Ário combatia isso com razão, porque quando ele recebeu o Evangelho, ele foi batizado em nome do Messias, como diz hoje, em nome de Jesus, que na época também não chamava Jesus, mas hoje nós aprendemos a chamar o nosso Salvador de Jesus. Então veja bem, Ário, ele foi batizado em nome de Jesus, digamos assim, que foi batizado em nome de Jesus. Só que, de repente, com a entrada da igreja para o império, passaram, os bispos criaram uma nova doutrina, ou seja, batizando em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. E o batismo dos apóstolos era só em nome de Jesus, em nome do Messias. E por Ário combater isso, o que eles fizeram? Não só Ário, mas todas as pessoas que foram batizadas da forma que os apóstolos ensinaram. Então toda aquela geração de 300, vamos colocar o ano 300 como referência, toda aquela geração de Ário que nasceu em 256 até a chegada de Constantino ao poder, todos eram batizados em nome de Cristo, em nome do Salvador, em nome do Messias. Então, a igreja começou a batizar diferente. E eles começaram, toda aquela geração, ficar contra isso. Mas sempre, você pode olhar até hoje,
todo o movimento que existe no planeta, eles perguntam, quem que é o líder? Com quem vamos negociar? Então, na época, foi o Ario. O Ario disse, eu não concordo com esse batismo, porque esse batismo não é o batismo que os apóstolos ensinaram para nós. Veja bem, se o Ario nasceu em 256, ele ainda pegou a igreja na sua pureza, com os ensinamentos que o Messias passou aos apóstolos. E aí, os bispos de Roma, aliados com Constantino, pega e faz uma denúncia contra o Ario. Aí o Ario vai, se explica, conta tudo direitinho, o Constantino pega e deixa o Ario viver. Não matou o Ario, não. O que eles queriam era matar o Ario. E até falaram que todos que creem na doutrina que Ario ensinava é chamado de ariano. Então o Ario foi, passado muitos anos, primeiro Constantino falou assim, está tendo uma confusão na igreja, nós temos que discutir, fazer uma reunião. Aí sim, gente, é que veio a ideia do concílio. Quando Constantino chamou a igreja para o concílio, estava tendo um problema muito grande na igreja, que era a discordância de todos os crentes da época de Ario e também a introdução da gnosticismo na igreja. Então Constantino virou e falou assim, ó, temos que fazer uma reunião e agora fazer um concílio, convocar todos os bispos e aí nós vamos definir uma doutrina aprovada pela maioria dos bispos. Aí levaram todos esses assuntos para esse concílio. Quando chegou lá no concílio, a maioria dos bispos já estavam coligados com o sistema de Roma, viraram e falaram assim, não, nós aprovamos que a partir de hoje, quando for alguém batizado, que seja batizado em nome da Trindade. E nós também excomungamos o Ario. O Ario era o presbítero, um pregador importantíssimo da região dele. Nós excomungamos o Ario e excomungamos todos aqueles que seguirem os ensinamentos do Ario. Aí o Ario ficou excomungado. O Ario pregava, mas pregava sozinho. Porém, tempos depois, o que eles acusaram o Ario? Porque hoje, se você, uma história de 2000 anos atrás, bem dizer, se você for ouvir, você vai ouvir só os acusadores. O acusado, ele não pode ser ouvido. O que o acusado falou em sua defesa, os acusadores não mostram. Aí vem a igreja de Roma e diz assim, até hoje, se você pesquisar aqui na internet, você vai ver os representantes da igreja dizendo assim, nós excomungamos o Ario porque ele lançou uma heresia na igreja. Qual é a heresia Qual é a heresia de Ario? Eles dizem que o Ario disse que Jesus não é Deus. Eles dizem que o Ario aceita Deus como o Criador do universo. E que Deus foi e fez Jesus. Não, mas nós não acreditamos assim no Ario, do jeito que o Ario prega. Nós acreditamos que Jesus é Deus. E o Ario ficou contra a Trindade. Então veja bem, isso é o que os acusadores usaram para incriminar o Ario. Agora a grande verdade é que todo mundo diz, é que o Ario, ele não quis aceitar as mudanças que foram introduzidas na igreja romana. Por ele não crer, não aceitar essas mudanças, pesado essa, porque os discípulos não batizavam em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. E se você for pegar,
esse negócio de 3 deuses, isso é muito perigoso. Se você for estudar a história do Egito, o que você vai achar? 3 deuses principais: Osíris, Íris e Horus. Se você for pegar na religião hindu, você vai encontrar 3 deuses principais. E aí vem a igreja romana, também 3 deuses. E o Ario discordou disso. E o Ario era um homem bom. Por que que eu digo que ele era bom? Porque Constantino não matou o Ario. Se o Ario estivesse divulgando heresia, os próprios bispos da igreja, que era conselheiro de Constantino, falou a Constantino: não mata ele não, que ele é uma boa pessoa. Constantino mandou o Ario embora. O Ario foi pregar livremente. Certa época, faltando no ano de 335, salvo engano, o Ario manda uma carta para o Constantino, dizendo que ele estava se sentindo muito triste, porque ele queria pertencer à igreja, e é a igreja que ele defende, e ele queria voltar para a igreja e tal, e aceitar as ordens do Papa, e por aí vai. O Constantino chamou o bispo e falou assim: ô bispo, eu gostaria que você desse a comunhão para o Ario, deixasse o Ario voltar para a igreja. Aí o bispo: eu me recuso a fazer isso. Pegaram o bispo, expulsou de Roma, mandou lá para as ilhas lá perto da Espanha como castigo, exilou ele lá. Aí determinou outro bispo para poder dar a comunhão para o Ario. Se o Ario fosse ruim, fosse um cara nocivo, ele não iria ter esse apoio do imperador. Sabe o que eles fizeram com Constantino? Isso a história não conta. Isso a igreja não conta. Eles envenenaram o Ario. Quando estava marcado o dia que o Ario seria recebido na igreja para receber a comunhão, o Ario morreu misteriosamente. Suponhamos que ele foi envenenado. Então, a igreja foi crescendo, e a renda começou a chegar. Imagine você, o império inteiro mandando dinheiro para a igreja. A igreja enriqueceu, mas enriqueceu de tal forma que ela chegou a pagar o exército romano. Quando Roma começou a quebrar, a igreja começou a pagar, ajudar o imperador, pagando o soldado para que o império não ficasse sem guarda, sem exército. Passado alguns anos, ninguém tem vida eterna nessa terra, Constantino morreu. Com a morte de Constantino ficou assim: entrava o imperador, saía e morria. Tinha imperador que ficava, no mesmo ano que entrava, morria. Outro ficava 3, 4 anos, morria. E aí foi aquela armação, a turma que trouxe a igreja para o império, passaram a ver o seguinte: isso aqui é um canal para nós pegar o poder e trazer tudo para cá. Aí quando viu um exército de fora que cercava Roma, que falava assim: nós vamos, igual o exército parece que é Átila, do rei dos Hunos, cercou Roma e ia incendiar Roma. Quem foi negociar com ele, que eles arrumaram para negociar? O Papa. O Papa foi lá, negociou. Quantas toneladas de ouro você quer para você não botar fogo na nossa cidade? Ah, tanto. Toma aqui, leva lá. E assim o Papa começou. Eles foram articulando, até um dia que o Papa passou
a ser o governante de todo o Império Romano. Aí agora eles arranjaram um nome novo, chamado Sacro Império Romano, ou seja, Império Papal. Você notou aí que as pessoas que articularam para trazer a igreja, para aquela igreja ser a igreja do império, ser a religião do império, ela passou agora, o líder dela passou a ser o comandante do império, Sacro Império. E agora? Agora nós estamos mandando. Agora quem manda em todo o planeta, em toda a Europa, é a nossa religião. E o que é que nós vamos fazer? Nós vamos instituir que quem não for da nossa religião, nós vamos matar. Todos terão que se submeter ao Sacro Império Romano, o Império Papal. De quem que eles lembraram? Daquele povo que não aceitaram a doutrina da Trindade, a nova doutrina da Trindade. Daquele povo que seguiu o Ário. Aí agora nós vamos chamá-los de arianos. Aí eles pegaram e começaram a botar o exército a combater todos que não aceitassem a Santa Igreja de Roma como religião, como a líder. Naquela época que os papas assumiram o poder, tinha 3 países lá, os vândalos, visigodos e eu acho que ostrogodos, uns nomes assim, me falha a memória. Eles mataram cidades inteiras só porque não acreditavam no batismo. A briga toda foi por causa do batismo. A briga toda não foi porque Ário ensinava que o batismo tinha, que Deus e Jesus é pai e filho, Deus criou o filho. Não era isso não. A briga toda é porque a trindade do Egito agora tinha que ter trindade em Roma. E aí o povo não aceitou. Pegaram, perseguiram, mataram. Se você procurar na história, 3 países, pequenos países, que o Vaticano mandou matar todo mundo. Mandava matar, chegava na cidade e mandava matar todo mundo. Pegava as igrejas, queimava tudo e falava, deixa que Deus separa. Mas vão matar mulher, criança, mata todo mundo. E Deus separa o que presta do que não presta. Quer dizer, os inocentes Deus vai separar. Isso está na história. Mas a sua igreja não te conta isso. Porque se te contar, você vai falar assim, ora, e a verdade? Por que fizeram isso? Então hoje, a igreja, ela se assenta numa posição. As pessoas, nós nascemos, gente, há pouco tempo. Se comparar com a história, com a era cristã, nós nascemos há poucos dias. E aí o que acontece? O conhecimento é tampado das pessoas. A pessoa passa, ele não recebe o conhecimento. E aí ele não, às vezes, nem lê a Escritura. E aí fica aí brigando. Não, a minha igreja que é a certa, a minha igreja que é isso. Veja bem, nós não podemos, eu não quero que você pense assim, mas você está contra a Trindade? Daqui a pouco vai querer me queimar também? Veja bem, o que eu creio?
Eu creio que Deus Pai gerou o seu Filho antes dele construir o universo. Agora, por causa do pecado da humanidade, o Pai Eterno chega para esse filho que ajudou ele a construir o universo e fala: meu filho, você está disposto a ir comprar a minha herança, os meus filhos que eu amo tanto e vão para a perdição? Aí o que o Filho do Eterno fez? Ele veio e sofreu o sacrifício para nos salvar. E ele disse assim, ó: quando eu for ao Pai, eu enviarei o Espírito da verdade. É esse Espírito da verdade que vai falar com todos vocês, mostrando a verdade, para vocês aceitarem o Pai Eterno, porque ele ia para a glória, ia ficar lá, como ficou, como está. Mas o Espírito da verdade dele veio até nós. Então hoje, quando você fala assim: eu creio no sacrifício do madeiro, que o Messias ungido do Eterno veio fazer por nós. Então é o Espírito do Criador que está em você. Você seria impossível a nós aceitar esse Espírito, aceitar essa verdade. Então, o Salvador ensinou a batizar no nome dele, porque ele veio. Quando você fala glória ao Eterno, glória para sempre ao Criador do universo, então é o Espírito do Eterno que está te movendo para você glorificar o Eterno. Mas por detrás desse batismo das três pessoas, se você for caminhando, você vai chegar lá no Egito: Íris, Osíris e Horus. Por quê? Porque hoje a religião está paganizada. A religião está cheia de imagens, sendo que o nosso Deus, nosso Salvador, o nosso Messias, os apóstolos enviados, nenhum deles ensinaram nada disso para nós. Então, é nisso que eu creio, é nessa verdade. E foi por causa dessa verdade que o Ário foi perseguido. O Ário sofreu, foi envenenado. Creio que foi envenenado. Porque a verdade que o Ário, a defesa que o Ário disse, ela não é contada, ela não é mostrada. Só é mostrada a acusação do Ário. Eles criticam tanto, por exemplo, hoje quando se sai um grupo de jovens falando alguma coisa pela rua, batendo, eles falam assim: olha os vândalos, olha como que o sistema trabalha. Mas quem eram os vândalos? Os vândalos foi um povo que recebeu o evangelho do jeito que os discípulos ensinavam. E a igreja de Roma mandou matar todo mundo. A igreja, depois da morte de Constantino, inclusive Constantino, na hora da morte dele, ele foi batizado. O homem que se dizia convertido, que ganhou a vitória das guerras dele, como sinal da cruz, só foi ser batizado na época da morte. Ah, mas por que o Ário ficou muito triste também? Porque o Constantino pegou a data do nascimento do Deus Sol, que era com quem ele era um adorador do Sol, e colocou como se fosse a data do nascimento do Messias. E Constantino contribuiu com muitas mudanças dentro da igreja, da doutrina da igreja. E os bispos foram apoiando tudo. Então, depois da morte de Constantino, já passa a ser um fato passado, o Papa trabalhou, igual eu disse agora há pouco, conseguiu assumir o Império Romano. Quando o Papa assume o Império Romano, aí começa o cumprimento do Apocalipse 13. Está vendo aonde nós estamos conduzindo?
Assim que o Papa assumiu, começa o cumprimento do Apocalipse capítulo 13, onde a igreja se assentou na posição de governante. Quantos apóstolos tinha o nosso Salvador? 12 apóstolos. Ele disse que era para ele sair e se espalhar por todo o mundo, até a Europa. E aí? Todos os apóstolos viraram pregadores do Evangelho. Porém, e todos eles ficaram à frente de uma igreja. Porém, só a igreja de Roma, que passou a dominar toda a Europa. Então, todas as ordens que a igreja fosse cumprir, teria que vir dos bispos de Roma. E aí começou a matança. Mas esse é um assunto que nós veremos no próximo vídeo. Fique na paz do eterno Criador e no amor do nosso Messias. E eu te faço um pedido. Passe a mensagem do Evangelho para frente. E inscreva-se no canal. Um abraço.